O problema não é quando a gente não aceita a tristeza, porque a tristeza vem, a angústia vem, a dor vem, é tudo normal. O problema é quando essa dificuldade, ela realmente altera a nossa concepção de vida. Aquilo que a gente tem que acreditar que é o verdadeiro, que é o nobre, que é o honesto. Então, eu quero falar com você algo muito importante, né? Sobre a diferença da histeria da firmeza. A histeria é quando aquilo que está estourando dentro de mim ganha forma fora de mim. Então não basta eu estar sofrendo. E a gente sofre. Mas eu quero verbalizar. Meu rosto fala, minhas mãos falam, o tom da minha voz fala, o corpo treme. Quando você está diante de uma situação familiar, financeira, ministerial, espiritual, de saúde, e essa situação começa a ecoar de uma nova forma, tudo aquilo que você verbaliza constantemente gruda em você. O apelido pega quando você liga. A ofensa pega quando você quer fazer justiça ou vingança. Tudo aquilo que você mexe fica mais tempo. Porque quando você deita para a dor não passa. É que momento difícil na vida não é sinal de abandono, não é sinal de que você é menos ou de que você tem culpa no cartório. Momento difícil na vida é sinal de que você está vivo. Nada além disso. Na vida há hora de nascer, mas há hora de morrer. Porque ninguém fica nascendo para sempre, uma hora você morre. Na vida há hora de plantar, porque tem fases que a gente está plantando. E na vida tem hora que a gente colhe aquilo que a gente plantou. Na vida há momentos que a gente constrói, mas na vida há momentos que a gente destrói. Na vida há hora de se fazer amor, mas há hora de se abster. A vida emocional, ela é uma arma. Se você não deixa a sua cabeça entender que ela não manda, a sua cabeça vai querer mandar em você. Suas emoções vão tentar ditar regra. Se você deixa ela pôr as manguinhas de fora, você perdeu tudo. Tudo. Sua dignidade, seu futuro, sua força, tudo. Tá? Então, eu quero hoje falar que o deserto que a gente passa, e vamos passar por 1, por 2, por 3, um dia um que irrita, outro dia outro que enche o saco, um dia é outro que fala mal, é gente dando mancada com a gente o tempo todo, somos nós dando mancada com os outros. O ser humano é um caso a ser estudado que não tem como. Agora, o grande problema é o quanto que isso vai modificar a minha vida. Se eu sei que ao longo do meu tempo de vida eu vou ter surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis, como é que eu vou lidar com tudo isso? A nossa vida, ela é feita de fases. E são muitas as fases que uma pessoa precisa encarar para conseguir se formar na escola da humanidade. Porque há momentos que nós passamos muito bem. Nós aproveitamos esses momentos porque há fases que a nossa vida está leve. E se a vida está leve, a melhor coisa que você faz é aproveitar. Não coloque peso na leveza. Isso é uma loucura. Aproveite, os dias estão leves. Vive em paz. Desfrute da melhor maneira possível. E há momentos em que nós precisamos de muita coragem. Porque as coisas se desencontram e às vezes parece inclusive que as coisas combinam de se desencontrar ao mesmo tempo. Não é uma coisa que dá errada, não é um pneu que fura logo 3, que é para você não ter como resolver ali na hora, vai dar muito trabalho. Então a vida é assim, às vezes não acontece um problema, são alguns. E aí você não é só viver, aí você vai enfrentar, você vai dar de frente com algo que você não queria. Você vai ter que olhar na cara de algo que, se você pudesse, você não colocaria na sua agenda. Porque quando a vida faz careta, a gente busca sim em diversas áreas, em diversos meios, nós buscamos diversos recursos para enfrentar essas fases complicadas da vida. Nós vivemos também aquilo que nós não queremos.
E isso é duro porque nos coloca diante da nossa impotência. E se sentir impotente de algumas circunstâncias da vida é muito, muito difícil de ser digerido. Porque no mundo vocês vão mesmo ter diversos problemas, então coloca o pé no chão e enfrente a vida. Porque não há outra opção, às vezes, do que o enfrentamento, do que a luta. Nessas tentativas, há a possibilidade do crescimento, e aí você começa a formar o teu caráter e fortalecer o teu coração para enfrentar os teus dias. Se coloque na cena, pare de se anular, pare de vitimização e se coloque na cena. Pega o remo na mão e começa a remar. Faça alguma coisa, menos essa apatia de ver a vida escorrendo pelos dedos. Menos isso. Brigue, grite, ame, odeie, pula, menos a indiferença com a vida. Mas tenta alguma coisa. Dias difíceis existem e existirão. Nós vamos vencer alguns e outros não. Porque a proposta do reino não é fazer de você uma pessoa vitoriosa. A proposta do reino é fazer de você uma pessoa íntegra. Que tenta, que luta, que vence e que sabe perder. O que é saber perder? É que as coisas deram errado, mas você não perdeu o teu coração. É porque você passou por um processo frustrante na tua vida, mas você continuou espalhando amor. Você passou por um processo extremamente dolorido, mas você não deixou o seu coração se petrificar pelas circunstâncias da vida. A vida foi dura, mas você continuou doce. A vida jogou pedrada e você distribuiu a fé. A proposta do reino não é arrumar os teus caminhos. A proposta do reino é te dar ideias para que você viva em qualquer caminho. Deus não veio para aplanar a estrada. Deus veio para viver com você por qualquer estrada que a vida te apresentar. Tô passando por uma fase complicada, não sei como sair dela, é uma pressão dos infernos, é um deserto, é agressivo e realmente o inimigo, ele tem colocado a manguinhas de fora mesmo, sabe? Ele não mede esforços para tentar arrebentar com a gente. Eu vou te dizer que os maiores ataques do inimigo não são externos, são internos. Tá? Pensa não que o diabo quer teu carro, tua casa. Não, ele quer você, ele quer sua cabeça. Se ele conseguir sentar na cadeira do comandante na sua cabeça, ele arrebenta você. Ele implode você de dentro para fora. Ele põe você para fazer loucuras, falar bobagens. Uma vida inteira de dignidade leva anos para conseguir respeito. Agora, para implodir uma pessoa, um segundo. Então a primeira coisa que você tem que lembrar: Deus se importa e cuida de tudo que envolve a sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus consegue. Tudo que diz respeito a você, se você estiver na presença de Deus, tudo, desde as coisas maiores às menores, as mais valiosas às menos valiosas, todas elas, Deus cuida de você. E Deus se importa com tudo que está relacionado à tua vida. Eu sei que a gente vive uma fase onde todo mundo entende a fraqueza. E eu entendo realmente a fraqueza. Eu não estou ensinando você a ignorar os teus sentimentos e nem ignorar o que você está sentindo ou passando. Não, eu estou dizendo para você, vai de qualquer jeito. Vai, mas eu vou desmaiar. É melhor você ir desmaiar no caminho do que desmarcar. Ah, mas a minha pressão. Vai, é melhor você ir parar no hospital por ter ido do que ter ficado em casa se poupando. Eu repito para você, isso aqui é sério. Isso aqui é lição de vida. Se você deitar para a dor gruda em você. Se você deitar para a dor gruda em você. E uma vez que a dor grudou, uma situação que seria resolvida em dias, em horas, pode durar décadas. Pode durar uma vida inteira. Isso aqui é muito sério. É muito sério o que eu estou falando aqui. É uma guerra psicológica, mental e espiritual. Quando você lembra quem você é, Deus se faz filho no meio do sofrimento. O sofrimento, ele é como se fosse, pensa numa garrafa PET que foi jogada no fogo. Ela começa a contorcer e ficar pequenininha.
É isso que o sofrimento tenta fazer com a gente. Diminuir nossa fé, nossa esperança, nossa ousadia. Entortando a gente, amassando a gente, destruindo a gente. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo o que Deus está fazendo na sua vida. Todos os que receberam e creram. Então reaja ao sofrimento. Quando eu falo para você não deitar, eu falo para você cantar, eu falo para você andar, eu falo para você profetizar. E há uma guerra ambulante em você. Todo o sofrimento que a gente passa, ele começa de dentro para fora. Jesus Cristo te trouxe uma vida diferente da vida que você tinha. Então, há uma pressão para destruir o bom trabalho de Deus em você. Há uma pressão para você desistir. O inimigo não pode te impedir de ser vencedor, mas ele pode te impedir de se sentir vencedor. Porque uma vez que você não se sinta vencedor, você vai abrir mão do bom trabalho. A dívida foi cancelada. Levanta a tua cabeça. Você com Deus é maioria. O sofrimento, ele está fazendo o papel dele. Ele quer criar um dia de terror, um mês de terror. E o seu final de ano vai ser abençoado. Você vai ter uma vida, só que não tem jeito, não tem como dar esse upgrade na sua vida se você não for pele grossa.